Ó Senhor. Eu queria convidar todos para abrirem a Bíblia em Marcos capítulo 5, para que pudéssemos ler a partir do versículo 24, a segunda parte, quando diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Marcos 5, a partir do 24, a segunda parte, e nós vamos ler até o 34. Todos acharam? Vamos ler de pé, por favor? Vamos ler junto, por favor. Grande multidão o seguia, comprimindo. Acharam? Então vamos de novo, por favor. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Senhor possa abrir o nosso coração. Mais uma vez nós te pedimos isso, para que possamos entender a sua palavra, Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra. Ó Senhor, nos dá a tua luz. E Senhor, também nos dá visão espiritual, uma mente capaz de entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Senhor, que o Senhor possa estar agindo para nos curar. É o desejo do nosso coração, assim como essa mulher, tocarmos em Ti. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Senhor, dá-nos fé. Pela fé, nós queremos Te tocar. Queremos tocar no Seu poder. Esse poder que nos livra de todo o mal. Que nos livra de todos os nossos flagelos. Ó Senhor, que nessa noite possa haver salvação. Salva-nos, Senhor. Amém. Aleluia. Com a ajuda do Senhor, nós vamos continuar compartilhando essa passagem aqui. Nas 2 últimas semanas, já comecei a compartilhar algo sobre essa passagem. E, puxa, essa história ela é extraordinária.
ela fala muito ao nosso coração. Então aqui fala sobre uma certa mulher, no versículo 25, que já há 12 anos fala que ela sofria de uma hemorragia. Ela perdia sangue. É comum toda mulher perder sangue, pelo menos uma vez por mês, durante o período da menstruação. Mas esse caso era um caso anormal e até mesmo muito sério, porque aqui diz que ela tinha esse fluxo de sangue, essa hemorragia, já há 12 anos. Você consegue imaginar o sofrimento dessa mulher? Você já perdeu sangue alguma vez? Quem aqui já teve a experiência de cortar e perder sangue? Puxa vida. Quem aqui já teve a experiência de perder bastante sangue? Puxa vida. Então, vocês podem imaginar a dor, o desespero dessa mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Isso está em Levítico, se eu não me engano, capítulo 17. Se eu não me engano, versículo 11. Então, se perde o sangue, perde a vida. Então era uma situação muito desesperadora. Agora, o que isso fala a nós? É isso mesmo? Levítico 17:11, é isso aí. E ainda tem uma outra situação aqui. Em Levítico 25, fala que uma mulher nessa condição de estar perdendo sangue, ela era considerada impura. A mulher durante o período da menstruação, isso naquele tempo, no Antigo Testamento, era considerada impura. Quem tocasse nela, ou quem era tocado por ela, também era considerado impuro, imundo. O lugar onde ela se assentasse era considerado imundo. O objeto que ela tocasse era considerado imundo. Então isso afetava bastante, até mesmo a vida social dela. Nós já vimos em outra ocasião a situação do leproso. Os irmãos estão lembrados do leproso? O leproso era um excluído social. Ele não podia andar entre as pessoas. E se ele se aproximasse, ele tinha que vir gritando, leproso, leproso, porque senão as pessoas apedrejavam o leproso. Agora considera a situação dessa mulher, era muito diferente? Por ela ser considerada imunda, ela não podia subir ao templo. Ela não podia se relacionar com as pessoas. Então, além do seu sofrimento, tinha também uma fraqueza como resultado dessa hemorragia. E tinha também uma exclusão social. E aqui diz que ela já tinha padecido na mão de vários médicos. Padecer significa sofrer. E ela já tinha despendido tudo quanto possuía. Significa que ela já tinha gasto bastante dinheiro, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então, o que essa história diz respeito a nós? Nós estamos querendo tirar lições para a nossa vida espiritual. E da mesma forma que essa mulher, ela tinha esse sangramento, você percebe que também a nossa vida espiritual pode ter um sangramento? Essa história dessa mulher de uma hemorragia, de perder sangue, perder vida, você consegue perceber que tem coisas que fazem com que nós percamos a vida espiritual? Que faz com que nós percamos o nosso relacionamento com Deus? Parece que às vezes a gente até vem para a reunião e durante aquele tempo de reunião a gente ganha ali um fôlego, uma força, mas aí tem coisas que parece que mina e vaza. Eu estou falando de pecados,
Eu estou falando de até mesmo pensamentos. Na sexta-feira, como eu me senti atacado em pensamentos. Eu vou confessar, eu vim para a reunião na sexta-noite, mas eu não estava bem, eu estava debaixo de muito ataque mental, pensando em coisas desta vida. E a minha mente estava, como eu orei no início dessa reunião, como um cavalo selvagem, não domesticado, correndo para um monte de direção. Eu já me senti assim no dia a dia, mas na sexta-feira a coisa foi tão terrível que eu estava assim na reunião. Eu estava aí sentado, o irmão aqui pregando a palavra, mas a minha mente estava correndo para um monte de direção. E também teve algumas situações que aconteceram no meu trabalho e que aquilo me deixaram bastante magoado, ressentido. Puxa vida, até sonhar, ter pesadelo com aquela situação eu tive durante a noite. De acordar de madrugada, tal, preocupado. E daí, irmãos, a coisa já começou durante esse final de semana. Daí comecei a ler a palavra, estudar essa passagem aqui. E daí, irmãos, eu desfrutei demais disso aqui que eu estou pregando para os irmãos. Porque eu senti que eu toquei em Jesus. E foi tocar em Jesus que me curou. Foi tocar em Jesus que fez a minha mente se acalmar. Que fez a minha mente se aquietar. Então você percebe, tem várias coisas que provocam um sangramento espiritual. E às vezes nós queremos resolver isso com os nossos recursos. Quem são os médicos, esses médicos aqui? Às vezes são amigos, não cristãos. Surgem os problemas, deixa eu dividir com os meus amigos o que está acontecendo. Os irmãos não sabem, os irmãos ficam exagerando, não é tudo assim também como os irmãos falam que, não, meus amigos me entendem, meus amigos do mundo me entendem. Daí vai lá e divide, fala, ouve, e muitas vezes o que acontece? Em vez de ajudar, piora. E vai de mal a pior. Não só não ajuda, mas como piora. Mas graças a Deus, essa mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus. Você já ouviu falar da fama de Jesus? Jesus, Ele é famoso. Você já ouviu falar daquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém? Ela ouviu falar da fama de Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos mesmo já diz tanta coisa do que Jesus já tinha feito. Jesus, Ele já tinha expulsado um espírito imundo de um rapaz na sinagoga. Ele já tinha curado aquele paralítico, Ele já tinha curado aquele homem da mão ressequida. Em Cafarnaum fala que muitos enfermos foram até Jesus e Ele curou todos. Muitas pessoas foram levadas até Jesus possessas de espírito imundo e Jesus livrou todos. Daí Jesus foi para a beira do mar e ali mais uma vez grande multidão, pessoas doentes foram até Jesus e Jesus curou todos. E muitos possessos de espíritos imundos foram até Jesus e Jesus curou todos. Essa é a fama de Jesus. Isso é algo impressionante.
E além de curar e libertar, Jesus pregava e Jesus ensinava. E as palavras que saíam da boca de Jesus era luz, era palavra que alimentava miseráveis, pessoas famintas. O ensinamento de Jesus era um ensinamento que tocava nas pessoas. Então não era só o que Jesus fazia, curando e libertando, mas o que ele pregava e o que ele ensinava também. Então você consegue imaginar aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus? Como elas saíam de lá? Nas 2 últimas semanas, eu pedi para aqueles que desejassem vir aqui e testificar aquilo que Jesus fez na sua vida, a experiência de conversão. E se o Senhor permitir, no final ainda a gente vai gastar um tempinho para isso. E o que é conversão? Nós precisamos entender bem essa palavra, é uma boa palavra para nós explorarmos. O que é conversão? A Bíblia fala de algumas pessoas que experimentaram uma conversão. O que é conversão? O que significa converter-se? Conversão significa isso aqui, ó. Você estava indo para essa direção. Só que daí algo aconteceu que te levou a mudar de rumo. Algo aconteceu que te levou a mudar de direção. Na Bíblia fala da conversão de Saulo. Ele estava indo fazer o quê quando ele teve um encontro com Jesus? Os irmãos lembram? Para onde ele estava indo? Para assolar a igreja, para prender cristãos. Até que ele estava indo para uma direção, a caminho de Damasco. Então Damasco fica para cá, e ele estava indo para Damasco para prender cristão, para assolar a igreja. Só que no meio do caminho, o que aconteceu com Saulo? Ele viu uma grande luz. E essa grande luz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E daí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E o que ele ouviu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E qual foi o resultado disso na vida de Saulo? Antes ele era um perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro com Jesus, e isso mudou a vida dele, mudou o rumo dele, mudou a direção dele, mudou a trajetória dele. Antes ele era um perseguidor, a partir daquele momento ele se tornou um perseguido. Antes, ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. A partir dessa experiência, ele mesmo se tornou um invocador do Senhor. E não só isso, levou outros também a invocar o nome do Senhor. E escreveu para todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Não é isso que está no início da primeira epístola aos Coríntios? Irmãos, isso é conversão. É esse encontro com Jesus que nos faz mudar o rumo, mudar a direção, não é? Então, uma pessoa que teve um encontro com Jesus, o que ela faz? Ela faz como André, que estava lá junto com João Batista, porque era discípulo de João Batista, junto com outro. Daí João Batista: olha lá, é o Messias. Daí ele foi. Era por volta das 4 horas da tarde, ficou ali com Jesus o resto da tarde. E quando André saiu dali, o que ele fez? O primeiro que ele encontrou, que era o irmão dele, Pedro, o que ele falou para Pedro? Achamos o Messias. Isso é a fama de Jesus. Quem tem esse encontro com ele, depois não é mais o mesmo. É que nem a mulher samaritana, uma mulher que se relacionava com um monte de maridos, homens,
que estava ali num poço para tirar água, mas que não conhecia, mas que tinha uma sede, porque não conhecia a água viva que de fato pode saciar a sede do homem. E Jesus falou para aquela mulher: se você conhecesse quem é que está falando com você, e se você me pedisse, eu te daria água viva. Essa água que você está tirando aí, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, do seu interior vai fluir água viva. Qual que foi o resultado desse encontro? Ela saiu e provavelmente foi para a cidade dela, encontrou outros samaritanos, porque ela era uma samaritana, e ela falou: eu encontrei alguém que falou tudo sobre a minha vida. E aqueles samaritanos foram até Jesus, insistiram com Jesus para Jesus ficar 2 dias com eles, e depois deles ficarem ali 2 dias ouvindo Jesus, eles falaram para aquela mulher: agora já não é mais por causa do que você disse, mas porque nós ouvimos, nós cremos e reconhecemos que Ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Alguém que tem um encontro com Jesus se torna uma testemunha. E é algo espontâneo, irmãos. É algo espontâneo, é algo que você não consegue guardar só para você. É algo maravilhoso. Sabe, quando você estuda para prestar um concurso, daí você passa no concurso e vê lá na internet o resultado, aprovado. Daí quando você vê o resultado aprovado, o que você faz? Passei! E você guarda só para você? O primeiro que você vê, passei, o cara vem entregar o gás, passei! Você está falando. Por quê? Porque aquilo teve um impacto, é algo que mexeu com você. Quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, o resultado é: achamos o Messias. Eu conheci alguém que disse tudo sobre a minha vida. Daí, então isso é a fama de Jesus. E aqui fala então que essa mulher, ela veio por trás dele. Por que por trás? Porque ela era considerada pela sociedade impura. Você consegue imaginar o medo dessa mulher de estar andando entre as pessoas? E aqui fala que tinha uma multidão, no primeiro versículo, no final do 24, lá fala que a multidão estava comprimindo Jesus, apertando Jesus. Então vem cá, Alvane, você é Jesus, por favor, vem cá, irmão. Vocês podem me ajudar, vocês que estão aqui, irmãos? Vocês podem vir aqui, por favor? Então esses daqui são a multidão, certo? Vocês são a multidão. Então imagina ali, fala que a multidão estava em volta de Jesus, comprimindo Jesus, andando com Ele, apertando Jesus, certo? Então está tudo ali, em volta, andando a multidão. Vem cá, Regina, você é a mulher. Então você imagina, tem uma multidão. Teste de teatro. Olha lá, ó. É aquilo ali. E a mulher, ela acreditava que se ela tocasse... Vem cá, irmã, vem cá, Regina, eu vou pedir para você uma coisa, se não for demais, eu vou pedir para a irmã sentar aqui. Você pode sentar no chão um pouco aqui? Então senta ali, isso. Então eu imagino que ela estava assim, sentada, para tocar na orla, e está passando a multidão. Vamos a multidão com Jesus. Você quer tocar em Jesus, Regina, é só na orla. Então está andando, todo mundo ali com Jesus. E aí? Alguém me tocou. Muito bom, obrigado. Muito bom. É isso mesmo. Muito bom, obrigado, irmãos. Eu acredito, e ela veio por trás, está passando ali, e é na orla, né, da veste. E é interessante ouvir um pregador dizer que o que ela fez foi inovador. Eu acredito que seja mesmo. Eu não lembro ninguém antes dela que tenha feito isso. Depois dela teve.
mas alguém que disse: se eu tocar apenas na veste, eu vou ser curado. Eu acredito que, de fato, o que ela fez foi inovador. Então aqui fala de uma multidão em volta de Jesus, e quando essa mulher, que estava ali até mesmo com medo, imagino eu, por causa da condição dela, mas ela estava ali porque ela ouviu falar da fama de Jesus, então ela se arriscou, e ela cria, é uma questão de fé, que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E quando isso aconteceu, Jesus falou: alguém me tocou nas vestes. Que coisa louca! Alguém me tocou nas vestes. É normal você dizer: alguém me tocou no braço, alguém me tocou na perna. É no corpo que você sente, não é? Mas Jesus falou: alguém me tocou nas vestes, na roupa. Não é isso que está escrito aí? E até Pedro falou: mas mestre, aqui tem uma multidão, está todo mundo te apertando, é óbvio que alguém te tocou. Ah, irmãos, isso nos fala tanto, porque mesmo numa reunião você percebe que muitas vezes, pode ser que muitas mãos estejam levantadas durante os cânticos, durante a oração, mas será que todas essas mãos estão de fato tocando em Jesus? Alguém tocou aqui Jesus, e foi um toque pela fé. E Jesus, será que ele não sabia quem era que tinha tocado nele? Fala que ele se voltou para ver: quem me tocou? Será que ele não sabia essa resposta? É que nem Deus lá em Gênesis, quando pergunta para Adão: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Ele sabe de todas as coisas. A questão é que o homem não sabia onde ele estava. Deus sabia. Jesus sentiu, e ele sentiu que dele saiu poder. Então aqui fala de alguém que pela fé tocou em Jesus, e tocou no poder de Jesus. E é tão extraordinário, porque fala que assim que ela tocou, ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E o 29, e logo se lhe estancou a hemorragia. Irmãos, foi instantâneo. Não é isso que o irmão tem falado com a gente? De tempo em tempo, demorou. Ali nessa situação foi instantâneo. Na hora. 12 anos, mas quando ela tocou, imediatamente, na hora, ela sentiu no seu corpo, ela se sentiu curada desse flagelo, desse infortúnio. E daí Jesus parou, se voltou: quem me tocou nas vestes? E teve toda aquela conversa de pé. No 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, por causa da condição antiga dela, imagino eu. Mas imagina só, irmãos, tem duas coisas aqui que andam juntos, que são importantes, Essa mulher, ela estava preocupada com a multidão? Por que ela não estava preocupada com a multidão? Por que ela se arriscou? Porque ela estava sofrendo, ela tinha uma necessidade. Ela tinha só uma necessidade? Não é só isso. A necessidade aqui anda junto com a fé. Necessidade e fé. Por causa da necessidade que ela tinha. Ah, irmãos, ela não estava preocupada com a multidão. Ela tinha uma necessidade. E ela declarou toda a verdade, é isso mesmo. E depois ela disse toda a verdade. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vá embora, livre de todo o mal. Livre do teu mal. Era um mal que assolava, que afligia ela.
Como que é? Tem coisas te perturbando? Você veio para cá nessa noite, mas você sente que tem coisas que têm provocado em você um sangramento espiritual? Coisas que ainda têm oprimido? Coisas que ainda têm te afligido, que têm sido um mal na sua vida? Qual vai ser a sua reação diante disso? A necessidade e a fé dela levou ela a querer tocar em Jesus. E por que é que nós precisamos tocar em Jesus? Para sermos salvos. A primeira necessidade do homem é ser salvo do inferno. Ser salvo da rebelião contra Deus. Por causa da queda de Adão, lá no início em Gênesis, o homem ele se tornou rebelde contra Deus. E o homem precisa ser salvo dessa rebelião contra Deus, ser salvo do inferno. Mas não é apenas ser salvo do inferno, nós temos tantas outras necessidades de salvação. É o Evangelho, é as boas novas das insondáveis riquezas de Cristo. Insondável significa não dá para sondar, não dá para medir. Insondáveis riquezas, é as boas novas das riquezas de Cristo. Cristo tem muitas riquezas para nós. Isso significa que Cristo, Ele pode nos salvar e Ele quer nos salvar de todo tipo de flagelo. Do inferno. E também de todo tipo de flagelo. Precisamos ser salvos do mundo, precisamos ser salvos de nós mesmos, precisamos ser salvos do orgulho, precisamos ser salvos desses pensamentos que nos perturbam e nos provocam ansiedade, medo. Precisamos ser salvos de um viver independente de Deus, de um viver que consideramos em que não precisamos de Deus. Precisamos ser salvos. E as boas novas é das insondáveis riquezas de Cristo. Eu queria terminar perguntando então, como nós já temos feito em outras reuniões, se você quer dizer, confessar que você quer essa salvação de Jesus, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Verdade, verdade. Amém. Foi salvação. Amém. Aleluia. Então, se você quer ser salvo nessa noite, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Vem aqui na frente, não tenha medo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, conhecer mais desse amor, tocar nesse amor, e se também tem coisas ainda que tem sido flagelo na sua vida, que você sente que tem sido um flagelo, tem sido um mal na sua vida, creia, é pela fé, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que o homem é salvo. Não tenha medo. Jesus estava passando por aquele lugar. Aquela mulher já tinha tentado de tudo. Ela ouviu a fama de Jesus. Era uma oportunidade. E naquela oportunidade,
mesmo diante da condição dela, mesmo diante da exposição. Ah, mas o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Ainda assim, aquela mulher, ela tinha uma necessidade. E não apenas ela tinha uma necessidade, ela tinha fé. Então ela foi. E crendo nisso, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. E é isso que nós precisamos. É disso, é isso. Não é a minha oração que vai te salvar, mas é a sua fé. É você tocar em Jesus. Então eu queria que vocês que estão aqui na frente, vamos vir mais aqui juntos, venham mais para cá, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração, eu gostaria de pedir primeiro para que vocês que estão aqui na frente fizessem essa oração comigo, tá bom? Jesus, nessa noite, eu quero estender as minhas mãos para te tocar, Jesus. Eu quero te tocar. Me livra, Jesus, do mal. Eu quero a tua salvação. Eu reconheço, Jesus, a minha necessidade. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de perdão. Preciso de salvação. Preciso de libertação. Ó Jesus, nessa noite, me cura do meu sangramento espiritual. Me livra, Jesus, daquilo que me faz perder a vida. Ó Jesus, me cura. Eu estou aqui pela fé. Eu creio, Jesus, que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz por mim, para me salvar. E nessa noite, eu entrego minha vida para Ti. E estendo as minhas mãos para Te tocar. Amém. Aleluia. É isso aí. Podem sentar. Oh, Jesus. São 8h30. Ô, Jô, você está com o hino aí engatilhado? Então tá. Então vamos cantar um cântico, ainda com esse sentimento de tocar em Jesus, amém? Vamos cantar.